Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Mas eu acordei e o noticiário só fala de uma coisa: o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais uma dúzia de pessoas no caso das joias, dos presentes. E eu acho que essa é uma história absolutamente intrigante, porque eu cheguei até a ser envolvido nela em um dado momento, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Né? Logo eu, que não tenho joia nem para mim, né? O máximo que eu tenho é um smartwatch que não é nem Apple, porque, desculpa, mas eu sou hétero, eu sei que é complicado para alguns, então o meu não é nem Apple, o meu é um Fitbit aqui, vagabundo. Mas eu fui correndo, fui atrás do outro lado para saber o que de fato estava acontecendo. E é por isso que hoje, aqui no programa, eu recebo com exclusividade o advogado que lidera a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o doutor Paulo Cunha Bueno. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para estar no Paulo Figueiredo Show. Nós estamos... nossa audiência já está maior do que a de muitas emissoras por aí. E as pessoas vão clicando aí no like. Eu tenho certeza que hoje a gente vai bater de novo a audiência da Jovem Pan e da CNN na internet. Eu queria começar te dando as boas-vindas. Paulo, antes de mais nada, agradeço muitíssimo o convite e quero cumprimentar, inclusive, fazer uma menção que essa entrevista esteja acontecendo no 9 de julho, uma data simbólica para nós paulistas, onde nós lembramos aqui os heróis de 32 que foram imolados em defesa da democracia de uma nação que se encontrava na orfandade constitucional por um terrível ditador. Cumprimento e faço questão ainda de dizer que me honra muito saber que você é bisneto do general Euclides Figueiredo, que liderou os paulistas, era o comandante da Força Pública, atual Polícia Militar, que teve um papel extremamente relevante e corajoso nessa revolução. Essa data não pode ser esquecida jamais, não apenas por paulistas, mas por brasileiros que acreditam no espírito democrático que deve pavimentar uma sociedade moderna. Eu lamento cada vez que eu falo em 9 de julho, eu me recordo muito de uma frase muito conhecida aí nos Estados Unidos, se não me engano atribuída a Thomas Jefferson, e que diz que, de tempos em tempos, a árvore da democracia tem que ser regada com o sangue de patriotas e de tiranos. Esse é o seu adubo natural. É uma frase triste, mas a história mostra que ela é tão triste quanto verdadeira. É verdade. Eu vou, inclusive, aqui começar o nosso bate-papo contando uma história pessoal que tem ligação direta com esse caso das joias do presidente Bolsonaro, porque em 1999... o meu avô, o ex-presidente João Batista Figueiredo, morreu. E meu avô chegou ao governo com uma casa de campo na região serrana do Rio de Janeiro e um apartamento na zona sul do Rio, né, o Sítio Dragão, e morreu com exatamente o mesmo patrimônio. Não vou dizer que morreu pobre, porque era um bom apartamento, uma excelente casa de campo, mas morreu ali vivendo com dificuldades, com o ordenado dele que ele tinha como militar e como ex-presidente, até similar ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando meu avô morreu, a minha avó, a dona Dulce, saudosa dona Dulce Figueiredo, minha avózinha querida, ela teve que optar por uma das pensões. Ela tinha que escolher se ela queria a pensão de presidente ou a pensão de general. E aí, digamos assim, que o orçamento da casa cai à metade e ela se vê com dificuldades de manter a vida dela, e ela resolve fazer um leilão das coisas que o meu avô tinha, dos objetos pessoais que ele tinha. Então fez um leilão que ficou muito famoso, né? Vira e mexe tem algum objeto que foi desse leilão que as pessoas mandam para mim, e eu confesso que alguns eu até queria comprar de volta, mas foi uma confusão danada, porque o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, entrou com um bloqueio da venda de certos objetos, inclusive uma escultura famosa que o meu avô tinha recebido do Ronald Reagan, o ex-presidente dos Estados Unidos, que era amigo dele, que ficava, inclusive, na sala de estar do meu avô.
ele vendeu, né, no leilão, e o IPHAN entrou com um bloqueio. Depois, o valor ficou bloqueado na justiça há alguns anos, mas a família entrou na justiça e conseguiu vencer. A justiça decidiu que o presente era do meu avô e que ele podia vender. E eu conto essa história porque eu fiquei muito surpreso quando estourou esse escândalo do ex-presidente Bolsonaro não poder vender os objetos pessoais que ele recebeu de presente. Eu nunca tinha ouvido exatamente sobre isso. Então, eu sou uma pessoa muito legalista, doutor Paulo. Eu queria que você me ajudasse a entender o que diz a lei sobre os presentes de ex-presidentes. Perfeito, Paulo. Vamos voltar essa história aqui sobre a dinâmica legal, que é uma dinâmica muito peculiar, uma situação muito específica, em cima da qual nem se tem doutrina construída em termos de direito administrativo ou direito civil. Essa questão dos presentes, ela inicialmente é disciplinar. Até 1991 não havia disciplina jurídica nenhuma. Em 91 vem uma lei, governo Fernando Collor, que estabelece alguma disciplina sobre isso. E basicamente dizia que os presentes recebidos dirigidos ao presidente da República ingressariam no seu acervo privado e com eles ficariam. Ok. Passam-se alguns anos, vem 2002, governo Fernando Henrique, temos um decreto que de alguma forma regulamentou e colocou algumas restrições. Nesse decreto já fica mais claro que existem dois tipos de acervo. Um acervo público, de bens que são presenteados ao Estado brasileiro e que devem permanecer no Palácio do Planalto, e de bens privados de interesse público. Por quê? São bens que vão para o presidente da República, mas que podem ter algum interesse histórico eventualmente. E aí eu vou estabelecer por que existe essa diferença. Doutor Paulo, deixa eu te interromper só para ler o que diz o texto de cada uma das leis. Eu tenho muita curiosidade, isso é uma coisa que meio que se perdeu, né? Mas eu tenho muita curiosidade aqui sobre o que diz a lei. Essa lei é a número, salvo engano, 8.394, de 30 de dezembro de 1991. Essa que é a lei do Collor, correto? Correto, a lei do Collor, do governo Collor. E ela diz no seu artigo 2º que os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação e venda. Perfeito. Correto? E o artigo 3º diz, se eu estiver lendo aqui equivocadamente, por favor, sinta-se à vontade para corrigir. Não me deixa falar besteira no ar, não, doutor Paulo. Não deixa. Por favor, fica à vontade. Eu prefiro ser corrigido no ar do que deixar uma besteira passar adiante aí para a audiência. O artigo 3º diz que os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público para o fim de aplicação do inciso 1º, artigo 216 da Constituição Federal, e são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, a União tem o direito de preferência e não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União, correto? Corretíssimo. E são esses dois dispositivos que criam essa categoria de bem privado de interesse público. É importante os nossos espectadores terem uma percepção, um panorama de qual foi o espírito, tanto da lei quanto do decreto. Muito importante a visão originalista, né? Qual foi o espírito do legislador. A interpretação histórica da norma, a gente chama também de interpretação teleológica, para usar uma expressão mais prolixa, que é a interpretação do espírito da lei. Na verdade, quando você cria esse acervo privado de interesse público, você tem a perspectiva de que presentes dados a um chefe de Estado, eles podem, não necessariamente têm, valor histórico. Tá? E é por isso que você grava esse acervo privado com um interesse público. Tá? E aí você cria uma única restrição, que é, de fato, caso o presidente decida alienar esse bem em algum momento, ele dar o direito de preferência à União, que, se visualizar nisso um valor histórico, deverá indenizar o presidente por aquele bem. Tá? Ou seja, o que só ratifica que o bem é dele. O direito de preferência, em geral, é isso que significa, né? Pelo menos no direito civil, em geral, o direito de preferência é o direito de você comprar pelo mesmo valor que foi oferecido a um terceiro. Exatamente. Então, o que só ratifica que o bem é dele, porque se a União
visse naquele bem um interesse histórico para compor um acervo que conte a história da nação, etc., ela tem que indenizar o presidente. Então, a própria lei, quando cria esta obrigação, esse direito de preferência, ela nada mais faz do que redizer que o bem é do presidente da República. Mas indo adiante, então temos uma lei de 1991, governo Collor, um decreto de 2002, governo Fernando Henrique, e em 2016... Aí, perdão, o decreto do Fernando Henrique é esse que diz que, no caso de venda, a União tem o direito de preferência, é isso, sem prejuízo, os acervos não podem ser alienados para o exterior sem a manifestação expressa da União, que é o que eu entendo que é a natureza do problema aqui. E depois o decreto Perdão, você falou que em 2016 veio uma portaria? Não, vem um acórdão do Tribunal de Contas da União, onde ele é provocado a discutir a questão de acervos e de objetos supostamente do patrimônio público que teriam sido desviados para acervos privados. E aí essa discussão se torna candente, se torna acalorada, e o Tribunal de Contas da União inova e coloca alguns critérios que até então não existiam. Né? E qual é o critério? Olha, muito que bem, os presentes dados a presidentes da República em viagens oficiais, cerimônias oficiais de trocas de presente e audiências com chefes de Estado estrangeiros, eles pertencem ao patrimônio público, salvo os de consumo imediato ou os personalíssimos. E aí surge essa palavra personalíssimo, que não havia na lei, que não havia no decreto, e que, lamentavelmente, o Tribunal de Contas da União, de forma desapercebida, não esclareceu efetivamente o que é um bem personalíssimo. Eu quero até abrir um parêntese aqui também para o nosso espectador, que eu considero bastante importante. Quando eu disse que a lei e o decreto, elas são mobilizadas pela perspectiva de valor histórico dos presentes, isso traz um outro aspecto importante de nós destacarmos aqui, é que nem lei, nem decreto, e mesmo o acórdão do TCU, falam em valor propriamente dito. Por quê? Porque o valor histórico ele não se confunde com o valor monetário. Eu desconfio, até eu não passei aqui a lupa, mas eu acho que o decreto e a lei nem usam a palavra valor em algum momento. Né? Por quê? Não necessariamente aquilo que tem um valor econômico tem um valor histórico. E em se tratando de presentes dados a um chefe de Estado, essa preocupação não se tornava premente. Veja, o valor histórico, por exemplo, daquela estátua que você se referia do seu avô, era um valor histórico enorme. Talvez ela não tivesse um valor monetário muito grande. Acho que era uma estátua de bronze, se não me engano. Eu via algumas fotos aí na época. Uma estátua muito bonita de um cowboy. Um cowboy, né? É um artista até bastante famoso aqui nos Estados Unidos, muito bom. Eu tentei achar outras peças do cara, mas o valor monetário acabou ficando muito alto, porque, como o Reagan gostava muito dele, o artista bombou, ficou famoso, e o valor monetário cresceu junto com o valor artístico. Mas duvido que tenha crescido para além do valor histórico da peça. Sem dúvida. Enfim, então, a perspectiva era essa. Nunca se parametrizou essa legislação com viés de um presidente não pode receber um presente caro, ou sempre foi uma tradição essa entrega de presente, essa homenagem a um chefe de Estado, que nós brasileiros também fizemos por muitas vezes. Não havia essa ideia de que poderia se questionar isso à luz da moralidade, etc., e isso aconteceu no julgamento do TCU. A partir de então, esse acórdão de 2016, ele, de alguma forma, ele passa também a parametrizar o processo de classificação dos presentes, que, lembrando de novo aqui ao espectador, ele é binário. Ou o presente integra o acervo público, ou ele integra o acervo privado de interesse público, e aí fica com o presidente da República, com essa limitação de que, se for bem dele, tem que dar direito de preferência à União. Bom, a partir disso, como não havia uma definição do que seria o bem personalíssimo, é uma expressão que, embora ela, na sua literalidade, possa inferir algumas conclusões, ela carece de uma declaração expressa de quais os limites do que se considera personalíssimo. Quanto a disso, em 2018, aí já estamos falando em governo Michel Temer,
a Secretaria-Geral da Presidência edita uma portaria onde ela, de uma certa forma, coloca uma definição do que é o bem personalíssimo, incluindo aí joias, semijoias, objetos pessoais, enfim, coloca uma gama muito grande a título exemplificativo. Se você me permitir, doutor Paulo, é essa que fala que bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor, bens que pela natureza destinam-se ao uso próprio do recebedor, a exemplo das condecorações, vestuários, artigos de toilette, né, perfumes, etc., maquiagem, roupas de casa, perecíveis, perecíveis é interessante, artigos de escritório, que incluem aí caneta, né, joia, e aí tem joias, semijoias e bijuteria. Então, no governo Temer, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Essa portaria número 59. Essa portaria, de uma certa forma, é uma portaria vinda, obviamente, diretamente do Palácio do Planalto, mas que trouxe algum esclarecimento. O que é importante aqui para a gente entender, estabeleceu-se uma zona cinzenta a partir desse julgamento do TCU, que não havia antes. Antes, os presentes eram do presidente da República, salvo quando entregues em cerimônias oficiais de troca de presentes. Mas nós temos aqui uma dinâmica muito vasta em relação a isso. Veja, por exemplo, esse caso do conjunto de joias masculino e feminino foram presenteados pelo ministro de Minas e Energia da Arábia Saudita. E o presidente da República nem estava nessa ocasião, foi uma visita feita pelo nosso então ministro de Minas e Energia, Almirante Bento. Quer dizer, não se enquadraria nem nessa situação. Agora, então para eu entender, bom, a gente vai entrar no histórico da coisa propriamente dita. Pode continuar. E aí um ponto também para o espectador entender como funciona essa dinâmica. Ok, você chega, o presidente da República recebe um presente, o presidente Bolsonaro recebeu mais de 9 mil presentes que estão catalogados no nome dele, uma relação que é pública. Aliás, é por ser pública que se identificou que ele havia recebido os conjuntos da Rolex e da Chopard, justamente por ser público, isso nunca foi oculto. Esses presentes são dirigidos a um departamento próprio dentro do Palácio do Planalto. Um departamento chamava-se Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, hoje chama-se Diretoria de Documentação Histórica, o mesmo gabinete, composto por funcionários concursados de carreira, inclusive a equipe que estava durante a gestão Bolsonaro já era egressa de outras gestões, e a quem cabe interpretar e adequar, diante do decreto, da lei, do acórdão do TCU e da portaria, se aquele bem é público ou privado de interesse público. Ou seja, é uma área técnica que decide isso. Ao contrário do que se possa dizer, e eu me ressinto um pouco porque tem sido colocado como uma premissa indiscutível, os presentes, não é o presidente da República que escolhe o que fica com ele ou o que não fica. Essa determinação ela é técnica, ela se prende a critérios legais técnicos e você tem um gabinete específico para isso, que toma essa decisão. Eu até gosto de destacar que no curso desse inquérito, que hoje aqui eu patrocino a defesa do presidente Bolsonaro, logo no começo houve a expedição de um ofício pela Polícia Federal para o atual Departamento de Documentação Histórica, do gabinete do governo Lula já, onde perguntam a quem cabe decidir se um bem vai para o patrimônio, para o acervo público ou privado. A resposta do atual gabinete do governo Lula é: cabe a nós, Diretoria de Documentação Histórica. Então, com base nessa legislação que o senhor apresentou então, aqui. Há uma premissa que é fundamental que seja compreendida. Essa destinação de presentes não é um ato decisório do presidente da República, não era do presidente Bolsonaro, não era do presidente Lula, não era da presidente Dilma, não era de nenhum deles. Isso sempre passou por esse gabinete, por hoje chamado diretoria. E houve uma mudança na legislação em 2021, em novembro de 2021, nessa portaria? Pois é, essa portaria, isso é algo que eu já investiguei. Como se trata de uma portaria, ela foi revogada no próprio governo Bolsonaro.
até diligenciei para tentar apurar se havia uma exposição de motivos, uma justificação para essa revogação. Agora, a portaria é aquela coisa, você edita e revoga todo dia dentro do poder público, né? Dentro dos ministérios. Não se sabe por que Cargas d'Água ela foi cancelada. É quase como se tivesse alguém sabotando o governo Bolsonaro de dentro do próprio governo. Mas a minha pergunta é, e aí o que passou a acontecer depois dessa mudança em novembro de 2021? Bom, até então não é um problema que se chama questão que surgiu só a partir da instauração desse inquérito, né? Isso aqui ingressa nessa discussão, nessa cesta de diretrizes normativas, onde você tem lei, decreto, portaria, acórdão, enfim, e cria uma zona cinzenta para uma situação que deveria, ao menos, ter um endereçamento muito mais simples. Né? Como sempre, aliás. Eu acho que agora a gente já entendeu, mais ou menos, a confusão legal, que se trata de uma matéria de enorme discussão, portarias, decisões do TCU, decreto, lei, coisas que estão lá desde 1991, coisas que estão desde o Collor, Fernando Henrique. É uma matéria que tem uma certa confusão legal ao entorno dela e parece ter uma confusão jurídica. Eu vou até perguntar sobre como isso foi aplicado com outros presidentes, mas eu queria entender o caso em si propriamente dito. Que joias, que objetos são esses? Quando que eles foram recebidos? Em que situação? Quando foi que o presidente recebeu? Quando que foram vendidos? Foram restituídos? Não foram restituídos? Você pode me ajudar a entender na linha do tempo, doutor Paulo? Porque eu confesso que é tão confuso que eu acho que até o espectador tem um pouco dessa dúvida. Claro, vamos lá. O presidente recebeu 9 mil presentes, de todas as naturezas, de todo tipo de valor, etc. Como você sabe, como é da sabença de todos, os povos árabes eles têm uma tradição de presentear e de serem muito valorizarem muito essa questão dos presentes e de prestigiar chefes de Estado. O presidente Bolsonaro esteve numa viagem ao Oriente em 2019, onde ele esteve na Arábia Saudita. Na ocasião, foi presenteado com um kit de relógio, caneta, par de abotoaduras, anel e um terço muçulmano chamado masbarra de ouro branco. O que representa esse kit? Até para a gente entender, eu já ouvi gente que insinuou que era alguma forma de corrupção, enfim, aí entra para uma linha de argumentação tendenciosa que eu nem vou me desgastar muito aqui. Mas esse conjunto representa o quê? Aqueles objetos que um árabe bem-sucedido, em regra, utiliza. Né? O presidente Bolsonaro, cá entre nós, quem o conhece um pouco, sabe que ele tem uma vida absolutamente frugal, de hábitos simples e elementares, jamais iria usar um Rolex de brilhante ou uma caneta de brilhantes, mas, enfim, era uma forma... Ao contrário de certos outros presidentes por aí, mas... Era uma forma de você prestigiar, né, simbólico. Evidentemente, para o governo da Arábia Saudita, isso aqui pode parecer muito valioso para nós, para eles é um costume. Né? E a gente vê que, inclusive, é um costume prestigiar não só o chefe de Estado, como as suas comitivas. A gente teve uma viagem, se não me engano, ao Catar, ao Bahrein, que foram presenteados relógios para vários membros da comitiva presidencial. Essa generosidade é cultural do árabe. Isso precisa ser entendido. Não existe nenhum estratagema, nenhuma agenda paralela por trás disso. Tanto que o presente chegou, foi encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e entendeu que aqueles bens eram personalíssimos. E aí, esse é um ponto muito importante que eu peço atenção. Por que o Gabinete de Documentação Histórica interpretou aquilo como um bem personalíssimo? Já que o TCU, que introduziu essa expressão na interpretação dessa dinâmica, não esclareceu com a devida clareza o que é o bem personalíssimo. O Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, ele colocava na mesa duas indagações. Né? Primeiro, personalíssimo. O bem que é presenteado, ele pode ser usado diretamente pela pessoa? Um relógio de pulso pode. Uma abotoadura, evidentemente, pode. Uma caneta, evidentemente, pode. Um anel, evidentemente, pode. Não uso anel, tá? Isso aqui é só a minha aliança. E essa indagação, essa é a primeira indagação que se faz. A segunda é: quem presenteou o presidente da República pretendia
prestigiá-lo ou pretendia dar um presente ao governo brasileiro. Evidentemente, quando você olha um relógio de pulso, uma caneta, um par de abotoaduros, um anel e um terço muçulmano, evidentemente que você não é difícil concluir que a intenção era prestigiar o presidente da República. Né? Você não ia dar um relógio de pulso para o governo brasileiro. Né? Isso não faria o menor sentido. E essa dinâmica ela é interessante, Paulo. Eu até gosto muito de dar um exemplo dentro desse critério que era adotado pelo gabinete, e para você ver que não era uma questão de valor. O presidente Bolsonaro recebeu, numa das visitas aos Estados Unidos, foi presenteado pelo presidente Trump com uma camiseta, não sei se de basquete ou de beisebol, autografada por um atleta famoso, e essa camiseta ela veio enquadrada, veio numa moldura, que nem essas camisetas que a gente vê de jogador de futebol, etc. E o presidente falou, poxa, eu quero ficar com isso aqui, bacana, não sei o quê, queria para ele, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica não autorizou. E não autorizou com base nesses dois critérios que eu te falei. Por quê? Porque a camiseta estando enquadrada não podia ser usada pelo presidente. Isso subtraiu dela o caráter personalíssimo. Mas então ele recebe essas visitas numa visita da Arábia Saudita ou recebem os ministros? Como é que foi essa história? Ficou um pouco confuso. Não, são dois episódios distintos. Tá? Houve uma viagem, se não me engano, para o Catar ou para o Bahrein, em que a comitiva recebeu relógios de boa qualidade, relógios, e que eles acabaram, inclusive, devolvendo depois também. Não tem nada a ver com o presente do presidente. O presidente, em 2019, fez uma viagem ao Oriente e recebeu esse primeiro kit de joias de ouro branco. Né? Certo. E em 2021, o almirante Bento Albuquerque vai para uma reunião com o ministro de Minas e Energia na Arábia Saudita, para um evento, para um summit, e recebe lá vários presentes. O pessoal lá no Oriente Médio não dá apenas esse tipo de presente, eles dão tâmara, azeite, estátua, enfim, eles são realmente muito generosos e muito ciosos com esse aspecto das visitas internacionais. E nessa viagem, poucas horas antes de voltar para o Brasil, o almirante Bento recebe lá no hotel dele 2 estojos e que traz para o Brasil. Um deles, que tinha um kit masculino de joias, curiosamente com os mesmos itens daquele conjunto que recebeu em 2019, relógio de pulso, caneta, anel, abotoaduras e terço muçulmano, da marca Chopard em ouro rosé. Esse passa e vai com ele e ele passa pela alfândega. Com o ministro Bento. O ministro Bento. O segundo kit, quem estava trazendo era o assessor do ministro. E foi parado na alfândega. Na verdade, eles deveriam até ter parado ali e declarado. Não sei por que isso não aconteceu. Uhum. E ele é parado, esse assessor, e abrem ali e pegam o kit feminino, que tem ali o colar, o emblemático colar, que ficou retido na alfândega. Muito que bem. Ministro Bento chega no Ministério de Minas e Energia, 2 dias depois, manda um ofício ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, informando que havia recebido presentes na viagem. Não descreveu quais presentes e perguntando qual era o procedimento para encaminhamento ao gabinete. E aí o chefe do gabinete, ele encaminha um e-mail em resposta dizendo, olha, você tem que entrar na plataforma do sistema do governo tal, preencher o formulário tal, etc. E ficou aguardando. Da mesma forma, o almirante Bento manda um ofício para a Receita Federal, indagando qual procedimento deveria tomar em relação ao presente apreendido. E a Receita responde e dá todas as diretrizes. E aí vem a grande falha do Ministério de Minas e Energia. Ela não respondeu nem ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica e nem à Receita Federal. O bem apreendido foi aperdimento por revelia mesmo do Ministério de Minas e Energia. E o mais curioso, o kit masculino que passou pela alfândega com o ministro Bento, ao invés de ter sido encaminhado para o Palácio do Planalto, para o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, ficou guardado durante 13 meses lá no cofre do Ministério de Minas e Energia. O Palácio do Planalto nem sabia que existia esse presente, a verdade é essa. Foi saber, no final do mandato, foram fazer
aquela limpeza de gavetas, diagnosticaram e aí fizeram o encaminhamento. O presente foi submetido ao tratamento, à classificação do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o GADH, e ingressou no patrimônio privado do presidente da República, sob os argumentos de que eu te falei. Claro, uso personalíssimo. Bem personalíssimo, podia ser usado por ele, e a intenção de quem presenteou era homenagear o chefe de Estado, e não a nação, não o governo brasileiro. Era intuito persona. Certo. Bolsonaro sai do governo, vem aqui para os Estados Unidos e tal, e aí começa a estourar esse escândalo aqui no início de 2023, se eu não me engano, é isso? Março de 2023, na verdade, o assunto ele é introduzido na mídia por uma matéria do Estado de São Paulo, se não me engano, dia 6 de março de 23, falando do kit feminino que ficou apreendido na Receita. Tá? Isso surge por causa do kit feminino. E aí a notícia começa a circular, e como é que isso quais são as providências tomadas? Como é que isso... Esse é um ponto importante. Tá? Quando essa notícia começa a ebulir, vem uma informação de que o TCU teria aberto um procedimento para apurar a propriedade desses bens, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal, em Guarulhos, instaurava um inquérito também para apurar os fatos ali colocados na notícia de jornal. Fui colocado na defesa do presidente Bolsonaro, na ocasião eu e o doutor Daniel Tesser, que é um especialista em direito aduaneiro, já que a questão preliminarmente parecia envolver uma questão de Receita Federal, e desde logo a nossa decisão foi, antes de qualquer intimação, citação, comunicação do TCU, vamos nos antecipar e oferecer em depósito ao TCU esses bens que estão sendo discutidos. Assim eu fiz. Encaminhei uma petição ao Tribunal de Contas da União, solicitando que os bens ficassem ali depositados até a decisão final sobre a qual acervo eles pertenceu. Isso foi em que data, doutor Paulo? Isso foi em março de 23. Eu acho que na primeira quinzena. Porque eu, dentro das informações que eu recebi, tenho aqui que um acórdão do Tribunal de Contas de 2023, de março, 15 de março de 2023, determinou que o presidente restituísse à Caixa Econômica e à Polícia Federal o conjunto de joias e armas. Então, vamos lá. Essa decisão foi posterior ao meu pedido, porque a determinação que inicialmente o TCU aliás, essa decisão veio em cima do meu pedido. Ah, que interessante. Eu que pedi isso e o TCU, por maioria, acolheu. Por unanimidade, acolheu o pedido da defesa. Eu fiz questão de me antecipar aqui justamente para que, em momento algum, se questionasse ou se sugerisse que o presidente quis se locupletar ou se apropriar de bens que não eram dele. Mas ele então tinha as joias consigo? Sim, eu entreguei. Eu pedi que elas fossem encaminhadas a mim, elas chegaram a mim e eu entreguei. Houve até uma discussão, porque foi um pedido muito insólito e inédito no TCU. Eu pedi que as joias fossem depositadas no próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas parece que não tinha cofre, enfim, aquilo era uma situação absolutamente atípica e insólita. Então, houve até um delay nessa entrega, porque depois queriam que entregasse na Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério Público do Tribunal de Contas falou que tinha que entregar na Caixa, enfim, teve uma tramitação burocrática ali que não se sabia muito bem como conduzir, e acabamos entregando na Caixa Econômica Federal. Mas o que eu quero dizer... Só para entender, o presidente então tinha as joias com ele, e a questão de recompra, de etc, etc? Olha, eu não participei dessa questão de como foi, como não foi. Eu simplesmente solicitei ao presidente que fossem encaminhados a mim. Inicialmente, eu sugeri ao presidente, evidentemente, antes de peticionar o TCU, olha, presidente, eu acho que seria conveniente que a gente entregasse esses bens. E ele prontamente, no mesmo ato, na mesma conversa, ele estava em Orlando, a gente estava fazendo uma conversa por videoconferência, ele falou, pode entregar, pode peticionar. E assim eu fiz. Assim foi feito. Inclusive a questão das armas, até teve também precisava pegar guia de tráfego para entregar as armas, até hoje eu não entendi por que essa necessidade de devolver armas, porque nem eram bens com valor expressivo, enfim. E os bens todos foram entregues. Mas então, todos os bens do qual tratam isso é muito importante para eu entender. Todos os bens
as joias, etc., que são objeto desse inquérito, foram devolvidos e estão com o Tribunal de Contas? Tudo que o TCU solicitou em relação aos presentes do presidente da República, e eu inclusive peticionei, indagando se havia mais algum que o TCU entenderia que era o caso de deixar custodiado com eles, até para evitar esse vai e vem com a imprensa. Olha, tem uma caixa, tem um Rolex, agora tem um Chopard, agora tem isso, agora tem aquilo. Nós mesmos peticionamos pedindo que o TCU declinasse se havia mais algum bem que ele gostaria de manter custodiado até a decisão final, que até hoje não aconteceu, tá? Até hoje o que nós temos ali são os bens custodiados e o caso sob análise no TCU. Não está cravado aqui que houve uma classificação errada, equivocada ou imprudente em relação aos bens. Isso é importante que se diga. Ou seja, não está decidido. Mas aí fica confuso para mim. Como é que é possível abrir... como é que é possível ser feito um indiciamento sobre venda de bens que supostamente seriam públicos se ainda não há decisão de se os bens são públicos ou não? É uma excelente pergunta e é um dos questionamentos que nós vamos endereçar aqui à Procuradoria-Geral da República. Em processo penal, a gente chama isso de questão prejudicial. Basicamente, por palavras simples, você não pode ter um encaminhamento de uma decisão do juízo criminal quando pendente uma decisão de um outro juízo, né, embora o TCU não seja órgão do judiciário, mas não deixa de ser o órgão administrativo que está falando sobre isso, que está apreciando isso. Quando a decisão, você tem um elemento que depende de uma decisão ou de outro juízo ou de um órgão administrativo. Uhum. Tá? Essa é uma questão que será levantada, sim, porque, evidentemente, se o TCU disser o seguinte, não, de fato, esse bem aqui era personalíssimo e podia ficar com o presidente da República, não fará sentido. Uma coisa não pode ser lícita e ilícita ao mesmo tempo. Certo, mas ainda assim, digamos que seja atribuído que os bens eram públicos, quando eles são devolvidos, não perde a materialidade do todo o processo? Houve algum prejuízo para o erário, algum prejuízo para o patrimônio público? Não houve prejuízo. Aliás, uma das coisas que eu me ressenti enormemente com o relatório da Polícia Federal foi em colocarem que o valor envolvido era 25 milhões de reais. Eu vi 25,9 milhões era o valor original, e agora estão falando de 6 milhões. Eu fiquei. É muito confuso. Depois que a notícia explodiu na mídia, né, atribuindo ao meu cliente a intenção de desviar um patrimônio, ativos da ordem de 25 milhões de reais, que é uma cifra absolutamente impactante, poucas horas depois, a Polícia Federal se retrata dizendo, não eram 25, olha, o valor acho que eram 6, etc., segundo as nossas perícias, mas o trauma reputacional já estava sendo feito, né? Quer dizer, num caso com essa repercussão, não se ter a cautela de efetivamente trazer informações verídicas é realmente de se lamentar. A Polícia Federal passa por um momento delicado. Pelo menos uma ala da Polícia Federal. Eu ia perguntar, porque eu contei aqui o caso do meu avô e o dor de cabeça que ele teve com o IFAM, né? Não ele, minha avó, depois que ele já tinha morrido, mas eu nunca tinha tido notícia de algum ex-presidente processado por qualquer coisa similar. A minha pergunta legítima aqui, Fernando Henrique, Lula, eles receberam, Dilma, eles receberam presentes e venderam em algum momento? Esse acompanhamento foi feito em relação a eles? Existe alguma jurisprudência nesse caso? Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui nos Estados Unidos, um dos casos, quase que com um grau de similaridade, que acusaram o presidente Trump, foi dele ter levado para casa documentos que eram considerados secretos, né? Que eram considerados... Estava num banheiro na casa em Mar-a-Lago, numa sala. Exato. Qualquer um que já passou por uma mudança presidencial, eu acho que poucas pessoas já passaram, mas eu já passei e sei como é que é. Eu brinco que tem uns 10 anos que eu me mudei do Brasil. Pouco antes de eu me mudar, eu abri caixotes no sítio do Dragão que vieram da Granja do Torto que nunca tinham sido abertos, e achei documentos até do SNI dentro. Isso, assim, é uma mudança de um presidente, é uma coisa de uma magnitude gigantesca. E, no final das contas,
uma das coisas que alegaram, que a defesa do Trump alegou aqui, foi o caso de outros presidentes que fizeram a mesma coisa. E aí descobriram que o Joe Biden tinha coisas guardadas da época de vice-presidente, que o próprio Bill Clinton teve um julgamento a esse respeito. E eu pergunto, existe jurisprudência parecida para os ex-presidentes do Brasil? O único caso que nós temos realmente foi esse acórdão de 2016, e nós tivemos essa questão dos presentes, no caso, em relação ao atual presidente Lula, ela foi revisitada por ocasião da Lava Jato. E o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, que até se pronunciou nas redes sociais sobre isso, foi muito enfático em dizer, olha, nós nunca vimos essa questão dos presentes que ficaram com Lula e sobre os quais se estabeleceu uma discussão se deveriam ter sido encaminhados ao acervo público e não permanecer no privado. Estou falando da Lava Jato, que é acusada de abusos, de perseguição, de parcialidade, etc. Palavras do senador Moro. Nós nunca vimos nisso uma infração penal, uma mera irregularidade administrativa. E vejo o seguinte, Paulo, é importante até que a gente fale isso, porque essa é uma questão que também ganha corpo em relação aos outros presidentes, que receberam presentes, provavelmente do mesmo valor, etc., ficaram com eles e nunca foram cobrados por isso. Até porque esses presentes foram submetidos aos mesmos critérios de tratamento pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica em todos os mandatos. Veja você, eu gosto de... Mas foi feito um levantamento a respeito do Lula nesse sentido? Porque eu sempre ouvi que o Lula tinha levado sofá, que o Lula tinha levado quadro, que o Lula tinha levado um monte de coisa, inclusive que não eram de uso personalíssimo, objetos de decoração e etc. Você sempre ouvia essa história? Não sei eu não entrei nesse pormenor, mas o acórdão de 2016 justamente manda a restituição de uma série de itens ali, eu não me recordo exatamente se eram só do ex-presidente Lula. Mas o episódio envolvendo, que pode ser aí paradigmático para a gente colocar em relação ao caso Bolsonaro, ele vem justamente com o presidente Lula, e preliminarmente não estou fazendo crítica a ele, ao contrário. Durante a campanha de 2022, campanha presidencial, o presidente Lula foi fotografado usando um relógio Piaget de ouro branco, um relógio caro, todo mundo conhece, um relógio aí da ordem de 80 a 100 mil reais, e um jornalista do Metrópolis fotografou e fez uma matéria, olha, Lula visto com relógio Piaget, 100 mil reais, e biriri. E o presidente Lula, de forma muito espontânea, justamente por não ver nenhuma ilegalidade naquilo, com toda a sinceridade do mundo, declarou, olha, isso aqui estava no meu acervo, esse relógio estava lá, achei bonito, peguei, não estava funcionando, mandei consertar, trocar bateria, e estou usando. Eu ganhei quando era presidente da República. Foram verificar, esse relógio não estava nem catalogado no acervo. Então, veja, a própria espontaneidade, a própria maneira sincera com que o presidente Lula se manifestou revela que não havia nada de ilícito ou consciência de que algo ilícito estava sendo feito no recebimento daquele presente. E que, convenhamos, é um presente da mesma natureza e também de valor expressivo como são os presentes do presidente Bolsonaro e que hoje são objeto dessa celeuma, dessa absurda investigação e indiciamento. Veja, se o presidente Lula tivesse alguma dúvida, algo escamoteado, podia dizer, olha, eu ganhei da primeira-dama, eu ganhei da minha falecida esposa. Não, foi absolutamente sincero, ganhei quando era presidente da República. Por quê? Porque isso nunca foi tratado, isso nunca foi visto. O recebimento de um presente dessa natureza nunca foi visto, nunca foi tratado como algo ilícito. Menos ainda criminoso. Eu estou conversando aqui com o doutor Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente Bolsonaro, por enquanto especificamente sobre o caso das joias que domina o noticiário brasileiro no dia de hoje. Você que está nos assistindo, se quiser ajudar a nossa audiência, clica aí no botão do like. Nós estamos nesse momento aí com mais de 16 mil pessoas nos assistindo, Jovem Pan com 11.900 na internet, CNN Brasil com 13.600, então uma bela audiência, ainda mais para um feriado em São Paulo. Doutor Paulo, eu tenho uma dúvida para mim que eu acho que eu já cheguei a manifestá-la para você, porque é uma coisa que eu não consigo entender. Por que esse caso é julgado no foro do Supremo Tribunal Federal? Né? O presidente Jair Bolsonaro não é autoridade com prerrogativa de foro, ele
Aconteceu dentro das dependências da Suprema Corte. Exato, eu ia dizer isso. Existe uma série de penduricalhos de justificativas para que o Alexandre de Moraes julgue um monte de casos estranhos, né? Como, por exemplo, no inquérito lá do Fim do Mundo, ele diz que aconteceu dentro das dependências da corte, porque aconteceu na internet. Aí ele correlaciona tudo que acontece na internet com esse mesmo inquérito, joga dentro das milícias digitais. Depois, no 8 de janeiro, ele também arrumou uma justificativa mequetrefe para poder julgar o 8 de janeiro, mas sempre tem um somebody love, sempre tem um migué para colocar o caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Qual é a justificativa dada para que este caso, porque não tem correlação com milícia digital, ninguém tem foro especial, prerrogativa de função. Tem foro por prerrogativa de função. Exato, foro por prerrogativa de função. Não aconteceu dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Por que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, não houve nem sorteio, é o próprio Alexandre de Moraes que julga o caso? Essa tua pergunta é extremamente pertinente. A resposta ela pode ser emprestada, inclusive, às demais investigações que hoje pendem contra o ex-presidente Bolsonaro. Tá? Só para lembrar, essa investigação ela começa na primeira instância de Guarulhos, por conta do ingresso e a apreensão do kit feminino na Receita Federal de Guarulhos, e a investigação começa aqui em primeira instância, inclusive com a participação do juiz de primeira instância, etc., despacho de cautelares, e o inquérito seguia, já estava quase em fase de encerramento, quando, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, foi aberto aspas, subinquérito, que na linguagem dele é denominada PET, ou petição, atrelada ao inquérito das milícias digitais. Tá? Qual a relação de uma coisa com a outra? Eu realmente... Peraí, doutor, peraí. Agora o senhor me quebrou. Qual é a ligação... Digamos que o Bolsonaro tenha vendido joias que eram do patrimônio público para ficar rico, se financiar nos Estados Unidos, seja lá o que é. Digamos que isso tenha acontecido. Eu vou dar a presunção da culpa. O que diabos isso tem a ver com milícias digitais? Exatamente essa pergunta que a defesa fez. Quando essa PET foi instaurada, a Procuradoria-Geral da República foi instada a se manifestar, e há um parecer textualmente de 16 laudas, onde a Procuradoria-Geral da República declina da competência, determinando que os autos deveriam regressar a Guarulhos, a Delegacia de Polícia Federal de Guarulhos. Então, a PGR, que é a parte acusadora, diz: eu não tenho competência... A Procuração Penal, inclusive... A dona da ação penal, titular, diz: eu não tenho competência para acusá-lo porque ele não está nesse foro, ele tem que voltar para a primeira instância. Isso é dito pela PGR? Sim, cravado num parecer de 16 laudas. Em que data? Foi em 23, mais ou menos. Novembro de 23, entre agosto e outubro, se não me engano. Que curiosíssimo. E a outra dúvida que eu tenho correlacionada a esse fato... Sobre isso, houve manifestação do ministro. O ministro não falou nada? A PGR não se manifesta dizendo não tem foro e o ministro... A alegação do ministro, inclusive, é que haveria conexão com a investigação lá das milícias digitais, esse inquérito mãe, embaixo do que se colocam variados temas que não se conectam de forma clara entre si, o que justificaria, inclusive, não apenas a atração da competência para a Suprema Corte, mas a prevenção dele mesmo enquanto relator. Então, nós nos ressentimos de duas variáveis processuais muito sensíveis. É uma falta de competência e uma inexistência de prevenção. Tá? Falta de competência da Suprema Corte e inexistência de prevenção do ministro Alexandre. Parece um pouco do que alegaram o Sérgio Moro de fazer com o Lula. Né? Há uma certa semelhança. A dúvida que eu tenho, doutor, outra coisa relacionada a esse caso, de novo, perdoe aqui meus parcos conhecimentos jurídicos, mas fica à vontade para me explicar e me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Eu observei que dentro dos indiciados há militares.
né, militares que estavam dentro do exercício das suas funções de militares, como ajudante de ordem, como assessor, etc., militares trabalhando como militares. Nesse caso, não cabe à justiça militar o julgamento ou a avaliação do caso? Como você tem co-réus ali, co-investigados que não são, a justiça militar não houve por bem se ocupar deste assunto. Tá? Então, de fato, ok, a investigação correria na instância normal, na instância ordinária. Interessante. Eu continuando aqui a nossa conversa, tem que fazer aqui. Houve uma confusão, a mídia relata que houve uma confusão, com base no indiciamento, a mídia relata que houve uma confusão envolvendo outros 2 advogados do ex-presidente Bolsonaro. Eu não vou te colocar aqui, fica tranquilo, numa saia justa para comentar a confusão entre colegas, estou falando do Assef com o Weingarten, mas eu tive um estranhamento quando vi que o Fábio Weingarten, que também fazia parte da defesa do presidente, ele teria sido indiciado. E eu nunca tinha visto um advogado ser indiciado por dar conselho ao cliente depois do ocorrido, né? Inclusive na direção da própria devolução das joias, etc. Você pode me ajudar a entender o que houve? E eu aproveito para te perguntar se num caso desse você se sente ameaçado na sua atuação como advogado e se a OAB se pronunciou de alguma forma. Olha, Paulo, realmente essa é uma situação para mim absolutamente insólita e que inevitavelmente dá reforço ao ambiente de uma fala de que há uma lawfare em andamento, há uma questão política que está pavimentando essa investigação. O Dr. Fábio Weingarten é meu amigo pessoal desde a adolescência, foi secretário de comunicação, ele tem uma atuação política no governo Bolsonaro muito forte, dentro do time da defesa, ele fez faculdade de Direito, tem OAB, etc., uma pessoa que é muito atuante na questão de comunicação, mais até do que na questão jurídica. Ele entra nesses autos dias depois de eu ser constituído, eu que subestabeleci ele também com reserva para que fizesse parte do time, e dando um aconselhamento absolutamente técnico. Você me desculpe, o que há de errado, né, em você dizer, olha, abriu-se uma investigação para apurar, eu me adiantar e falar, olha, estou tomando ciência formalmente da existência disso, e desde logo encaminhando a vocês os bens até que se decida de quem é a propriedade. Eu simplesmente estou mostrando a minha boa-fé de que em momento algum eu quis me apropriar de um bem público. E a atuação do Dr. Fábio Weingarten foi justamente nessa direção. Eu vejo com enorme preocupação que ele tenha sido indiciado de uma maneira indevida, assodada, para não dizer leviana, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Eu fico preocupado porque nós começamos a ter aquele famigerado script de processos dessa ordem em que se começa a um só tempo a cercear o direito de defesa, expandirem-se, fazerem-se concessões com garantias do processo penal, como, por exemplo, a questão da competência, e, por fim, perseguirem advogados. Isso é inadmissível. Eu aguardo até agora uma manifestação da OAB que não aconteceu. Esse eu reputo um fato gravíssimo e, repito, repete-se um script que já é conhecido na história da humanidade. Advogado parece que é visto como alguém que atrapalha, não como alguém que colabora com a justiça e com a busca da verdade. Você se sente intimidado de alguma forma, doutor Paulo? Olha, Paulo, você conhece um pouco a história da minha família, não vou entrar aqui porque não importa, mas eu acho que eu gosto de lembrar uma frase de um linhagem boa de cavalaria com sempre. Avô herói da FEB e tudo mais. Sempre. Então, a gente tem isso no nosso DNA, mas o que eu posso dizer, eu gosto de citar uma frase do falecido criminalista, doutor Pascoal Barbosa, que dizia que para advogar você só precisa de coragem. Saber escrever ajuda, mas você precisa de coragem. Então, eu não sou uma pessoa que vá me intimidar, faço a minha advocacia dentro da legalidade, dos princípios éticos que pavimentam o exercício dessa profissão. Doutor, nesse sentido, qual é a estratégia da defesa técnica nesse momento, agora que vocês tomaram conhecimento do conteúdo desse indiciamento?
Diante de tudo isso, vocês estão com receio de que haja um julgamento político? Os indícios assim da questão técnica do foro, da falta de prevenção, da forma como o advogado sendo tratado, da parcialidade no tratamento da matéria em comparação com os outros presidentes, etc, etc. Eu confesso, muitas vezes as pessoas perguntam: Paulo, por que você não volta para o Brasil e vê o que o STF tem contra você? Eu falo assim: bom, porque eu não acredito na justiça do STF. Eu sei que você, como advogado, o senhor como advogado, não pode dizer uma coisa dessa, mas qual é a estratégia da defesa diante disso nesse momento? Paulo, eu trago um aspecto pessoal que me dói muito ver a maneira como esses casos estão conduzidos. Eu sou filho de um magistrado de carreira. Meu pai foi desembargador, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidiu a seção criminal, ocupou a presidência, inclusive, por um período, de sorte que eu tenho o modelo da atuação judicante do exercício da toga tido por um dos seus melhores exemplares. E eu me ressinto muito quando eu vejo garantias do processo penal, que são o primeiro pavimento de uma sociedade que pretenda ser democrática, serem relativizados por julgamentos de ocasião. O garantismo de oportunidade. Isso é terrível. O Brasil já teve experiências muito ruins em passado recente, em que se praticou esse roteiro. Da parte da defesa, eu até tenho um episódio aqui que me faz, inclusive, me deixa mais indignado ainda. Ao longo desse inquérito, já no Supremo Tribunal Federal, houve um deputado que, por conta justamente do tal Piaget do presidente Lula, requereu que ele fosse incluído na investigação, já que a gente falava da mesma situação, de um bem da mesma natureza e também de alto valor. O ministro Alexandre de Moraes prontamente mandou arquivar, sem esclarecer qual era a dessemelhança entre as duas situações. Então, nós não podemos pretender, um Brasil que se pretenda democrático, nós não podemos viver naquele modelo orwelliano, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros? Não, de forma alguma. Isso é inaceitável na nossa sociedade, e independente de quem sejam os protagonistas de uma investigação, com repercussões midiáticas e políticas, as garantias do processo, o devido processo legal, ele tem que ser respeitado. Isso inclui atenção à competência, ao direito de defesa, ao acesso à integralidade dos elementos de investigação. Nós até hoje não tivemos acesso à integralidade da colaboração premiada do Coronel Mauro Cid. Não tiveram acesso? Não. De quais os benefícios foram negociados? Nós temos uma questão muito sensível com aqueles áudios da Veja, onde o Coronel Cid literalmente declara que essa colaboração lhe foi praticamente extorquida. E que os resultados já estão obtidos antes da investigação, que eles já sabem o que vão fazer. Paulo, veja o seguinte, né? Eu analisei aqui as colaborações que foram feitas na Lava Jato e a colaboração do Coronel Cid, que sempre me chamou muita atenção. O Coronel Cid ficou preso por 4 meses, sem que contra ele fosse oferecida uma denúncia, né, contrariando o texto da lei, porque o indivíduo, quando preso preventivamente, há um prazo de 35 dias para que se ofereça a denúncia. Por que isso? Denúncia, quero dizer, início da ação penal, para que ele possa se defender. Você prender um indivíduo e não formalmente acusá-lo é igual a prender e jogar a chave fora. E foi isso que aconteceu com o Coronel Cid, e paulatinamente, ao longo desses 4 meses, lhe foram subtraídos direitos mínimos. Ele passou a não poder receber visita, posteriormente não lhe foi permitida a visita do pai, e por último lhe foi proibida a visita da esposa. Fato que, com essa última proibição, dias depois ele estava oferecendo um acordo de colaboração premiada e quebrou o silêncio que ele vinha mantendo ao longo de todo o tempo. Quer dizer, a voluntariedade, que é o primeiro elemento fundamental, que é a espinha dorsal de uma colaboração premiada, ela foi completamente ignorada nesse caso. E aí, estão tentando fazer a mesma coisa com o Felipe Martins. Eu tenho receio que sim. Não, eu não tenho a menor dúvida. O senhor tem receio, eu não tenho a menor dúvida. Nem a menor sombra de dúvida. Então, de fato, nós temos aqui um processo que vem se tornando emblemático. Se eu dissesse aqui que não acredito que haja
um enviesamento político, uma contaminação nesse sentido, eu estaria sendo ingênuo, e se eu negasse isso, eu estaria sendo hipócrita. Eu espero, eu torço, o Poder Judiciário é composto por pessoas, na sua grande maioria, pessoas corretas, que têm um senso de justiça na sua veia. Acredito muito na atuação da Procuradoria-Geral da República, e temos argumentos extremamente relevantes, boa parte deles aqui eu declinei para você ao longo dessa entrevista. E eu fiquei muito... achei a sua leitura política muito aguçada, doutor Paulo. Não sei quanto que o senhor acompanha da política americana, mas talvez tenha visto que o Donald Trump também foi indiciado por crimes assim de pouca expressão, né? A gente citou aqui um deles. O outro foi ainda mais ridículo, uma tecnicidade na campanha, na atribuição de valores para o pagamento lá de um acordo de confidencialidade. Mas no final das contas, a população olhou para isso e viu uma perseguição política. E com isso, Donald Trump saiu muito mais forte, fortalecido. E a justiça americana desacreditada. Hoje existe uma discussão muito grande aqui sobre o weaponization, né, sobre o lawfare na justiça americana. Você vê paralelo entre o caso do Brasil e dos Estados Unidos, doutor? Eu vou até um pouco além, viu, Paulo? É para a gente, nós que prezamos aqui pela democracia, ainda mais no 9 de julho, eu acho que a gente pode até tirar uma visão de macro, uma big picture melhor disso tudo. Eu vou falar do Brasil, mas o que eu vou falar sobre o Brasil pode servir ao mundo também. Infelizmente, a gente está criando um script, e eu não vou entrar nos pormenores de cada caso, na peculiaridade de cada um, de que todo presidente ou ex-presidente pós-mandato tem que ter um final dramático, tem que passar um momento dramático na sua carreira. Foi com Dilma Rousseff, foi com Lula, foi com Michel Temer, está sendo com Bolsonaro. E parece que esse roteiro, que é muito ruim, de novo, não estou entrando no pormenor, no particular de cada um dos casos, não é esse o ponto. Eu acho que isso, como um roteiro recorrente, é muito ruim para qualquer país. Ele revela uma imaturidade democrática e revela que, em muitos momentos, a política subjuga a própria justiça, ou que a justiça, você tem a politização da justiça e a judicialização da política. Esse é um binômio horroroso. E nós estamos assistindo isso também nos Estados Unidos. Mutatis mutandis, com as suas próprias peculiaridades, é o que está acontecendo em relação ao presidente Trump. E possivelmente, se a gente for colocar esse roteiro, essa equação em relação a outros países ou outros premiers, por exemplo, Boris Johnson, etc., talvez a gente vá ver que começa a se formar um modelo contemporâneo muito ruim, que é esse do final dramático de um chefe de Estado. É interessante, até porque a Suprema Corte dos Estados Unidos andou tomando decisões a respeito desse assunto, né? Eu não podia deixar de te perguntar, doutor Paulo, ter você aqui no programa, e deixar de perguntar sobre um outro indiciamento do presidente Bolsonaro, que foi o do caso das vacinas. O que aconteceu de fato ali? O presidente tomou ou não tomou vacina? O que a defesa alega? E eu faço a mesma pergunta em relação à questão do foro aqui. Eu digo, e também o fato de que eu acho que eu arriscaria dizer que metade do Brasil falsificou o cartão de vacina. E eu pergunto se tem outras investigações semelhantes contra outras pessoas no Brasil, porque tem uma frase famosa aqui, o Alan Dershowitz, que é um jurista de Harvard, que é muito conhecido, ele fala, repete muito essa frase nas análises jurídicas dele, ele fala assim, olha, ninguém está acima da lei, mas também ninguém está abaixo da lei, né? Então o julgamento não pode ser diferente para o presidente Bolsonaro do que para um cidadão comum. Isso cai naquela frase que eu falei agora há pouco do George Orwell, lá do Animals Farm, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Sim. Até no caso do meu cliente, eu diria, bom, todos são iguais, mas uns são menos iguais que os outros, né? Faria uma paráfrase aqui. O ponto aqui, você tocou numa questão interessante das vacinas, porque ela foi o fio da meada de tudo. A partir do telefone, o Coronel Cid teve uma quebra de sigilo telefônico em 2021. E a partir dessa quebra, que ficou lá um tempão em análise na Polícia Federal, identificaram que ele teria, nessa época, em 2021, forjado atestados vacinais para ele e para a família dele. Esse fato está reconhecido por ele, pela esposa, e ele é indiscutível. De fato, ele havia promovido, através de amizades dentro da prefeitura de Duque de Caxias, de um ex-militar também, enfim,
a ele próximo e fez, e viajou com esses atestados vacinais falsos. Ok. Só que a partir daí, o Coronel Cid, no final do ano, teria elaborado também atestados vacinais falsos para toda a equipe que ia viajar para os Estados Unidos, e o fez à revelia. O presidente Bolsonaro, ele não tomou vacina, é talvez o chefe de Estado que mais foi criticado ao redor do mundo por não acreditar. Ele tem as dúvidas pessoais sobre a questão da vacina, entendeu que nós estávamos sendo utilizados de uma certa forma como cobaias numa situação de emergência, e optou por não tomar a vacina a despeito de ter comprado milhões de doses para o povo brasileiro inteiro, deixando a cada um essa opção. Mas a verdade era o seguinte, primeiro, ele não teria por que pedir para o Coronel Cid falsificar um atestado de vacina em nome dele. Ele não precisava disso para ingressar nos Estados Unidos. O outro atestado, acusam de terem falsificado o atestado dele e da filha Laura. Dona Michele tomou vacina, e era público notório, tomou até nos Estados Unidos, se não me engano, da Janssen. A filha do presidente, ela tinha 12, 13 anos. País nenhum do mundo exigia certificado vacinal de criança. Então, quer dizer, não fazia o menor sentido isso. O presidente Bolsonaro, quando regressa para o Brasil, ele vai na Walgreens, aí na esquina da tua casa, faz um teste de PCR e viaja com isso. Sim. Então, quer dizer, não havia o menor cabimento em imputar a ele ordem nesse sentido. Tanto que, quando o Coronel Cid revela que tinha feito isso, ele toma uma bronca, inclusive, do Coronel Marcelo Câmara, que determina que ele desfaça isso imediatamente. Né, que era um dos assessores do presidente Bolsonaro, também injustamente colocado na condição de indiciado nesse episódio das joias. Então, essa foi uma iniciativa exclusiva do Coronel Mauro Cid. Excesso de iniciativa, lamento dizer. Interessante. Eu vejo, citei esse caso de não ter visto outras pessoas sendo investigadas no Brasil por falsificação de aliás, um detalhe importante, inclusive quando o presidente foi viajar, essa informação falsa na plataforma do Ministério da Saúde já havia sido retirada. Tá? Sim. Sim. Eu vejo uma Polícia Federal... Ele informou a Controladoria Geral da União, como último ato, que havia impropriedades no cartão vacinal dele. O próprio presidente fez isso. Eu vejo uma Polícia Federal que está muito dedicada para investigar os casos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Eu já nem sei mais quantos agentes, delegados, etc., que são pagos pelo contribuinte, né, pelo pagador de imposto. Eu não gosto desse termo contribuinte, porque dá a impressão de que é voluntário. Contribuição é voluntário. Aqui nos Estados Unidos é o taxpayer, é o pagador de imposto. A gente paga imposto, não tem jeito, que o governo obriga a gente a pagar. Eu vejo muito empenho da Polícia Federal e vi o presidente Bolsonaro, nesses dias, manifestando a insatisfação dele com o esclarecimento de um caso muito mais sério, que é da tentativa de assassinato de um candidato à presidência, que foi o caso do Adélio Bispo, né, que até hoje tem muita pergunta sem resposta. Essa pergunta talvez fosse mais para o presidente que para o senhor, Paulo, mas há uma frustração com a atuação da Polícia Federal? Eu não participei, não acompanhei esses casos, nem conheci o presidente Bolsonaro na época. Fiquei muito apreensivo, porque eu considero esse episódio, independente do protagonista, da relação que hoje eu tenho com ele, eu considero um dos grandes atentados à democracia do Brasil. Você esfaquear um candidato, seja ele quem for, colocado como um dos principais candidatos numa disputa eleitoral, um atentado, antes de mais nada, à democracia de uma nação. Então, é um caso que deveria, sim, ser investigado em todas as suas perspectivas, todas as suas hipóteses possíveis. E o presidente Bolsonaro, sim, tem um ressentimento de que a questão tenha se dado à questão uma resposta simplista, talvez. O indivíduo era inimputável, tinha um transtorno ou semi-imputável, e isso é contabilizado na loucura individual ou personalíssima do Adélio Bispo. E, obviamente, ali surgem questões que parecem não ser muito condizentes simplesmente com alguém que tem algum distúrbio mental. Né? Ali parece que existe uma prévia organização
muito estranha, quer dizer, aquela questão de ele ter criado um álibi de que estava dentro do Congresso, me parece muita organização para alguém que se diga maluco. Sim, eu acho assim, o caso fascinante. Eu tive em Dallas há umas 2 semanas atrás e tive lá no Museu do Kennedy, né? E a gente está nesse momento com o sobrinho do Kennedy, Robert Kennedy Jr., como candidato à presidência dos Estados Unidos, dizendo: olha, houve uma operação para matar o meu pai com pessoas dentro do governo americano, inclusive. Então, eu falo assim, ó, e quando você vai lá no museu onde o Kennedy tomou o tiro, lá em Dallas, você vê quantas inconsistências também que não foram investigadas e jogadas para debaixo do tapete. Eu não sou um cara muito afeito a teorias da conspiração, não, mas que tem muita coisa esquisita nesse caso, tem, e eu gostaria muito mais que a Polícia Federal passasse mais tempo tentando investigar com profundidade, com conversas, com agentes, com recursos efetivos, a tentativa de assassinato de um candidato à presidência, não importa quem seja, mesmo que fosse o Lula, eu acharia... Claro, não é uma questão da pessoa, é a questão não é atentar à democracia de uma nação, isso. Exato. Eu acho isso deveria do que descobrir se o fulano falsificou carteirinha de vacinação, ou se as joias que foram devolvidas antes foram vendidas ou não. Doutor Paulo, olha, muito obrigado, te tomei aqui por mais de 1h15. Eu tenho certeza que o público brasileiro se sentiu muito melhor informado agora. Parabéns aí pela forma muito clara que o senhor articulou as ideias aqui. Eu acho que o trabalho da imprensa é esse, fazer as perguntas e dar à outra parte a oportunidade de explicar. A gente está aqui com uma enorme audiência, 7 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. Eu agradeço o teu tempo dedicado aqui ao Paulo Figueiredo Show mais uma vez. Paulo, agradeço muitíssimo o convite, a oportunidade de esclarecer. Acima de tudo, você percebeu, embora o caso seja juridicamente inconsistente, ele é um caso que demanda uma explicação extensa, né? Não é simplesmente você partir de premissas. O presente era do Estado e ficou... Não existe a possibilidade de você partir de premissas dessa hora, sob pena de você estar construindo um verdadeiro sofisma jurídico. Então, agradeço muito o espaço, a oportunidade. Não é sempre que a gente tem tanto tempo, né, num veículo de comunicação com a importância do seu. Fico feliz que isso, de novo, reitero que tenha acontecido no 9 de julho e seja do bisneto de alguém que é um paradigma da defesa da democracia na história do Brasil. Agradeço muitíssimo, Paulo. Um grande abraço. Obrigado, doutor Paulo. Volte sempre. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.